Está nas mãos de Cristo, meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu, lá no cenário, no alto do Calvário. Ali estava Jesus a padecer, seu sangue que banhava no madeiro, no caminho para os seus apareceu. Meu nome está nas mãos de Cristo. Meu nome penetrou além do véu. Meu nome está nas mãos de Cristo. O meu nome está escrito lá no céu. Maravilha! Graça e paz, povo de Deus. Eu sou seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece. Esse cântico que eu acabei de cantar, o nosso nome está em Cristo. O nosso nome já está escrito lá no céu. Aleluia! Isso nos traz alegria, nos traz felicidade, nos traz paz. Nós estamos reinando, como disse capítulo 5 e 17 de Romano, nós já estamos reinando em vida. Nós não precisamos esperar como o sistema está esperando o arrebatamento, a vinda de um tal de Jesus, que diz que esse Jesus de Nazaré vai vir buscar eles para ir para o céu, para eles reinar. Nós já estamos vivendo, reinando em vida. Louvado e bendito seja o teu nome. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma palavra para nós e a mensagem que eu tenho é essa. O poder verdadeiro procede do alto. Muitos homens se diz ter poder, mas eu conheço somente um poder verdadeiro. Porque existe o poder político. O homem tem aí um cargo elevado, porque ele é um governo, ele é um imperador. Quantos homens no passado que tinha nome, que trazia medo, trazia temor e tremor para o povo, como César, César Augusto, que era imperador, governador de Roma. Eles invadiam as demais nações e tomava, saqueava os seus bens e levava também muitos cativos para Roma. Roma governou o mundo por 1000 anos. Acabou, passou. Investiu muito dinheiro naquele Coliseu que está até hoje de pé, para quem quiser ver. Desperdício de dinheiro. E quantos homens hoje que são os governantes estão desperdiçando o dinheiro enquanto podia investir em outras coisas de grande aproveito para a sua nação. Aonde está o rei Nabucodonosor? Um homem tão poderoso. Acabou. Onde está Faraó? Um homem tão poderoso que bateu de frente. Com quem? Com Moisés? Ele quis bater de frente com o próprio Deus. Porque Deus disse a Moisés no capítulo 7 de Êxodo: eis que te coloco, Moisés, como Deus sobre o Egito. E quando Moisés entrou no Egito, que foi falar com Faraó, Faraó não aceitou.
E Faraó era um homem que pensava que ele tinha poder, porque tudo que Moisés fazia, ele também fazia, com os seus encantos, com os seus encantadores, com os seus mágicos, com ali os seus bruxos, ele fazia. Mas chegou uma hora que ele não conseguiu. A última praga que assolou o Egito foi o quê? A morte. É a única coisa que faz o homem temer, é a morte. Não adianta, por exemplo, o Brasil mexer, outros países mexer. Ah, porque agora o sistema prisioneiro vai ser assim. O sistema prisionário vai ser assim. Agora as pessoas que praticar tal coisa vai tomar tantos anos de cadeia. Ah, vamos colocar prisão perpétua. Ah, porque não teme. A Bíblia diz que a única coisa que fez e que faz o homem temer é a morte. E foi o que aconteceu com o Egito. O Egito resistiu tudo, mas quando chegou na hora da morte de todos os primogênitos, então eles cederam e diz, vai, tira este povo daqui. Então, voltando para a palavra que eu estava dizendo, o poder verdadeiro é aquele que desce, que vem do alto. O próprio Jesus disse, todo poder é me dado, no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Então não há poder maior do que aquele que estava em Jesus. Porque Jesus, se ele quisesse, no momento que ele estava sendo preso, ele chegou a comentar, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, ele enviaria legiões de anjos e destruía tudo. No momento que ele estava sendo interrogado por Pôncio Pilato, e Pôncio Pilato procurava defender Jesus, porque ele não via acusação nenhuma em Jesus. Mas a multidão, sacerdotes, sumos sacerdotes, os anciões, chefes da sinagoga, gritavam em alta voz, crucifica. Se ele quisesse naquele momento, destruiria tudo. Porque a Bíblia nos conta que um grupo de pessoas se levantou contra Moisés. 250 homens se colocou perante Moisés e começou a debater com Moisés. E começou ali a criar uma contenda contra Moisés. A ira de Deus desceu sobre aquele povo e a terra abriu. Virou ali o quê? Um abismo. E engoliu aqueles 250 homens e a terra fechou outra vez. Este é o grande poder de Deus. O poder de Deus não é limitado. O poder de Deus, eu disse, falei e falo, nós não conhecemos, nós não podemos imaginar o poder que está no nosso Deus. Porque ele faz do nada virar o que ele quiser. E deste mundo, ele faz virar nada. E do nada ele fez esse mundo. Qual foi a matéria-prima que ele tinha para criar este mundo? Foi somente com o poder da palavra falada. Porque no capítulo 1 de Gênesis, que no princípio criou Deus o céu e a terra. Segundo a escatologia, não é nem a teologia, a escatologia dizem que se passou 80 mil anos, do capítulo 1 ao capítulo 2. Mas aonde eles arrumaram isso? De onde eles tiraram isso? Que no princípio Deus criou e 80 mil anos depois Deus formou. Em parte está certo.
Porque você criar é uma coisa, você formar é outra coisa. Você pode fazer um projeto, criar um projeto. Criar. Mas e você formar aquele projeto? Então não há. E a criação do homem, eles dizem que não sabem quanto tempo levou. Porque o homem foi criado, mas formado levou muito tempo. Bem, voltando para aquilo que eu estava dizendo. O verdadeiro poder é aquele que procede do alto. Não é aquele que procede daqui da terra. Porque Jesus, o poder estava sobre ele. Porque quando ele olhou para aquele paralítico que foi descido naquela cama, por 4 homens, abriu o telhado daquela casa, parece que está lá em Marcos capítulo 2, ali você vai encontrar logo no início, aonde desceram aquele paralítico sobre a corda, 4 cordas ali, barraram ali, desceram aquele paralítico naquela cama perante Jesus. Jesus disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Aqueles que ali estavam à volta começaram então a murmurar. Quem é esse? O que ele pensa que ele é? Quem é ele para perdoar pecado? Será que ele não sabe que só Deus pode perdoar pecado? E Jesus, sendo ele o verdadeiro Deus, conhecendo o coração daqueles homens, ele diz: qual é mais fácil dizer um paralítico: perdoados são os seus pecados, ou levanta, toma a sua cama e anda? Aí eles disseram, razoaram no seu coração. Dizer perdoados os seus pecados, qualquer um pode dizer. Mas dizer um paralítico ali, deitado numa maca ali, levanta, toma a sua cama e vai, não é para... Ele falou, para que saiba que o Filho do Homem tem autoridade sobre o céu e sobre a terra. A ti te digo, levanta, toma a sua cama e vai embora. Pronto. Porque este poder estava sobre Jesus. Porque os apóstolos, os profetas, eles tinham o poder enquanto o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito Santo vinha sobre ele e usava eles. Eles eram como um canal, era como um instrumento. Usava e o Espírito voltava para Deus. E eles se tornavam um homem comum. Eles não profetizavam a hora que eles queriam. Eu vou lá naquela cidade profetizar. Eu vou lá na casa daquele rei profetizar contra ele. Vou lá naquela família, lá vou profetizar. Não. O profeta só profetizava quando o Espírito vinha sobre ele. O Espírito vinha e usava a boca do profeta. Enquanto Deus estava usando. Por isso que havia... Jeremias fala muito isso, no capítulo 23 de Jeremias, fala muito dos falsos profetas que existiam. Que Deus não falava, mas eles diziam que era Deus quem falava por eles. Mas o Espírito de Deus estando sobre eles tinha poder. Mas no momento que o Espírito retirava deles, acabava o poder. Vindo Jesus, o poder estava sobre Jesus todo o tempo. Porque Jesus era o ungido de Deus. Não adianta esses homens se levantar por aí dizer que é ungido de Deus. Porque o único ungido de Deus está em Atos capítulo 10, versículo 38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem a todos, porque Deus era com ele. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não afastava um só momento de Jesus. Mas os demais, eles necessitavam, eles precisavam de receber de Deus o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não ficava com ele. E os apóstolos, eles receberam, quando Jesus disse no capítulo 5, versículo 10 de Mateus,
e de pregar o evangelho. Curai os leprosos, limpai os leprosos, levantai os paralíticos, curai os surdos, os mudos, os cegos, ressuscitai os mortos, de graça recebei, de graça dai. Por quê? Essa virtude, esta graça, esse poder estava sendo dado de Jesus para eles naquele momento. Porque todo o poder, ele disse da sua palavra, que eu acabei de dizer, 28 e 18 de Mateus, todo poder é me dado. Então não foi algum, não todo. Ele tinha tanto lá em cima como aqui embaixo na terra. Multiplicar o pão, andar sobre as águas, ressuscitar, tudo que ele fazia, porque ele tinha poder lá em cima e tinha poder aqui embaixo. Agora nós vemos aí homens comuns, dizendo que são homens poderosos, que eles têm poder, que eles têm poder de fazer isso, poder de fazer aquilo outro, que eles foram chamados, que são ungidos, que eles receberam de Deus essa graça e que eles podem. Não, meu irmão. Nenhum homem tem poder. Deus não deu esse direito a homem nenhum. Deus não entregou nenhum poder na mão desses homens. Que se Deus tivesse entregado o poder na mão desses homens, esses homens iam fazer grandes maravilhas. E esses homens também iam querer ser deuses aqui na terra. Eles iam usar esse poder para abençoar e também para amaldiçoar. Eles iam usar isso também como uma ferramenta para destruição. E se esses homens tivessem esse poder, que se dizem por aí, vai vir aqui um grande homem de Deus. Não existe grande homem de Deus. Todos os homens são igual. Quem era grande era Golias. E Davi cercou a vida dele simplesmente com a pedra. Grande homem de Deus. Não existe grande homem de Deus. Grande mulher de Deus. Não existe. Para Deus nós somos tudo um só. Jesus disse, 23:8, vós são todos irmãos. Por quê? Porque dentro da sinagoga, dentro do templo judaico, um queria ser mais do que o outro. Existia ali aquele sacerdote, sumo sacerdote, chefe do povo, aquelas autoridades que queriam ser maior. Jesus falou, vocês são tudo igual. Não tem um maior do que o outro. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas capítulo 3, versículo 28, ele diz que seja judeu. Muita gente diz, judeu é um povo abençoado. O judeu era. Deus não tem mais compromisso com a Judéia. Deus não tem mais compromisso com Jerusalém. Isso acabou. O apóstolo Paulo foi bem claro, seja judeu e seja grego, seja gentil, seja preto, seja branco, seja mulher, seja homem, seja escravo, seja livre, feio, não importa. Somos todos um só. Naquele tempo existia um povo especial para Deus, que eram os judeus. E o gentil era um povo discriminado, porque o gentil não tinha direito de entrar dentro do templo dos judeus. Foi por isso que a mulher samaritana, no capítulo 4, lá pelo versículo 23, 24, de João, ela disse assim, meus pais adoraram neste monte, mas uns dizem que é em Jerusalém que se adora. Jesus disse, nem em Jerusalém, nem neste monte, mas os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Porque existia muitos falsos adoradores, como hoje existe. O que você vê muito é falsidade. Vai vir um grande homem de Deus aqui nessa cidade. Vai abalar essa cidade. Essa cidade será abalada. Quantas vezes a gente foi nessas reuniões, nesse encontro, os grandes homens saíam das grandes capitais e vinha e chegava lá, fazia aquele barulho. Porque eu tenho poder, Deus me deu o poder da cura. Passa na minha sombra. Chegou um idiota, aí um dia desse, fazendo aí um trabalho, aí junto um grupo, multidão. Você quer ser curado, passa na minha sombra. Mas aonde ele achou isso? Isso estava em Pedro. Porque não que Deus diz assim, Pedro, a tua sombra vai curar.
O que acontece é que o povo acreditava, como aquela mulher, ela creu no seu coração, se ela tocasse somente nas vestes de Jesus, ela seria curada. Isso partiu dela. Então muita gente dizia, pelo menos a sombra de Pedro tocar na minha enfermidade, na enfermidade do meu filho, do meu marido, da minha esposa, vai ser curado. Então o povo esperava Pedro passar. Ao menos a sombra de Pedro. Está em Atos capítulo 5, versículo 15. Vocês podem olhar ali. Aí outra vez, a Bíblia diz, no capítulo 19, 11 de Atos, que o povo tocava nas vestes de Paulo e era curado. O povo pegava um lenço, por exemplo, o povo pegava um lenço como esse, e chegava, Paulo estava pregando, e Paulo diz que o poder está no Evangelho. Paulo não diz que o poder estava em outro movimento senão o Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder. Paulo estava pregando, o povo chegava, tocava, e chegava, tocava em Paulo, levava aquele lenço. Ou muitas vezes colocava em cima da sua enfermidade, ou levava para casa, colocava no seu filho, sua esposa, e era curado. Mas isso é mandamento, é ordenância? Não. Mas existe aí uns idiotas fazendo isso. Toca na minha veste. Vem, toca aqui na minha veste. Tinha um camarada aí que mandava o povo fazer fila para tocar nas vestes dele, que as vestes dele eram ungidas. Toca no meu paletó, que você vai receber a cura. Mas Deus não deu poder para esses homens. Se Deus tivesse dado poder para esses homens, você confere comigo, os hospitais estavam vazios. Não existia doente. O povo corria tudo para lá. Os médicos, os enfermeiros, iam ficar sem emprego. Os hospitais estavam vazios. Se Deus tivesse dado poder para esses homens, as cadeias estavam vazias. Caio Fábio visitou a cadeia da Papuda em Brasília. 70% do povo lá era evangélico. E eu ouvi agora, estudei agora, um pastor visitou um presídio, 90% do jovem que estava lá dentro era tudo crente, filho de pastor, filho de missionário, filho de não sei do que, tal. A cadeia não tinha. Então, se esses homens tivessem poder, não tinha ninguém pobre. Porque eles prometem prosperidade. Todo mundo tinha bens. Mas e aí? O que acontece com esse povo? Nada. Não existe nada porque Deus não tem compromisso com o homem. Ele tem compromisso com esta palavra. Foi por isso que ele disse a Jeremias 1:12. O que vê Jeremias? Uma vara de amendoeira. Disseste bem, Jeremias, pois eu velo pela minha palavra para cumprir. Não é a palavra do homem. Porque a palavra do homem é mentira. Romanos 3:4, todo homem é mentiroso. E Deus o único verdadeiro. Hebreus 6:18, é impossível que Deus minta. Mas o homem é mentiroso. Não vê a mentira de Jacó? Mentindo perante seu pai? Não vê Pedro? Não, ainda que for para mim morrer. Pedro não mentiu para poder dar. Então, não adianta. Então, o que nós vemos em cima desses homens é mentira. Mas, voltando para o termo da mensagem, o verdadeiro poder é aquele que vem do alto, como disse Tiago, todas as boas dádivas, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação alguma. Tiago capítulo 1, versículo 17. Meu irmão, se você gostou dessa palavra, divulga essa palavra, passa essa palavra, não acredite em poder humano, porque o homem não tem poder nenhum, a não ser poder financeiro, a não ser o poder humano, mas poder do alto, somente Deus. E Deus não deu esse poder a homem nenhum. Fique com esta palavra. Que Deus conceda graça sobre a vossa vida. Graça e paz para todo. Bye, bye.